Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Oi, gente, está no ar o Informativo Paralelo, programa do Portal Desacato, a mídia que há 10 anos é a voz dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e da Pátria Grande. Programa rádio web disponível para baixar no Portal Desacato e redes sociais e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Toda semana é um novo tema para debater, lutas e resistências da classe trabalhadora e conjuntura de golpe no Brasil. Tudo isso você escuta aqui. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós, do Desacato, damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado, e na nossa companhia, como sempre, Raul Fittipaldi. Tudo bem, Raul? Tudo bom, Jana? A gripe pegou a senhora, é isso? Sim, tô meio tapada. Bom, mas temos uma... Você não é tapada, você tá meio tapada. Eu estou meio tapada, atualmente. É só hoje. Pior no programa de velhice. Hoje eu esqueci minha agenda, esqueci o livro aqui do Juan Berterreche, a última obra dele, mas tudo bem. Temos uma notícia boa, o papai da nossa Cláudia Weimann saiu do hospital hoje, meio-dia, seu Aristide está melhor lá em São Miguel do Oeste. Estamos bem mais felizes. E você, Carolina Dallagnol, depois do programa, me deve várias informações que eu vou cobrar com juros, sim? Sim, com certeza. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e Facebook Portal Desacato. E estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Você também pode sugerir pautas ou críticas pelo e-mail informativo paralelo@desacato.info ou pelo WhatsApp 048 988077742. Embora o conceito de genocídio fosse formulado em meados do século XX, os atos de violência genocida contra os grupos indígenas frequentemente ocorreram e ainda ocorrem nas Américas, Austrália, África e Ásia, com a expansão de várias potências coloniais europeias, como os impérios português, espanhol e britânico, e consequentemente o estabelecimento de estados-nação no território indígena. O genocídio foi amplamente definido e incluía todas as tentativas de destruir um grupo étnico específico, seja estritamente física, por meio dos assassinatos em massa, cultural e psicológica por meio de opressão e destruição dos modos de vida nativa. Muitos povos indígenas foram levados à beira da extinção. Em alguns casos, tribos inteiras foram aniquiladas. De acordo com a estimativa da população do ano de 1900, pode-se dizer que a população indígena teria diminuído em mais de 80%, devido aos efeitos de doenças como a varíola, sarampo e cólera, mas principalmente a violência e guerra pelos colonizadores contra os índios. Esse é o tema do Informativo Paralelo número 49 dessa semana.
povos originários, o maior de todos os genocídios. E para discutir sobre esse tema, convidamos Cacique Marco Guarani, que é cacique da terra indígena de Maciambu, Piarupá, e o Tupã Tchondaro, da terra indígena de Maciambu, Piarupá, que é liderança de terra indígena, e recebemos também Nuno Nunes, que é indigenista. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Tudo bem, como tem passado? Chegaram bem? Olá a todos, sou Tupã, cheguei bem, tá tudo bem, amigo. As peleias anima a gente também, né? Não é porque estamos na luta que não estamos com um sorriso. Mas parece que o homem branco continua inventando todo tipo de possibilidades genocidas, de ladroagem, roubo, destruição, desagregação, enfim, a gente poderia continuar com vários termos e não daria um termo exato com o peso suficiente para ver o que o homem branco é capaz de fazer desde 1492 até hoje com os irmãos indígenas. Nos últimos dias, Cacique, Cris também e Nuno, se tem falado bastante do marco temporal, que parece ser mais uma mágica do poder branco para terminar de roubar as terras indígenas. Pode falar um pouquinho disso, Nuno? Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. O marco temporal foi uma invenção jurídica que surgiu em 2009, no processo que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, quanto à demarcação da Raposa Serra do Sol, que era no estado de Roraima, né? E o ministro que inventou essa virada, invertida, manobra jurídica, foi o ministro Aires Brito, que já se aposentou. E o que ele propôs? Na época que foi demarcado, feito o processo da terra indígena, lá em Roraima, o Roraima nem era um estado, era um território. E passou a ser estado depois de 5 de outubro de 1988, o dia da promulgação da Constituição Federal. Então, com isso, ele disse que o marco temporal para o estado de Roraima teria que ser aquele prazo, porque os indígenas já estavam lá. E os juristas começaram a pegar, os advogados dos ruralistas começaram a pegar esse argumento do marco temporal para inverter, dizendo que são as terras indígenas que têm que ter a comprovação de que estavam no dia 5 de outubro de 88. De maneira tal, Cristupá, que esse ruralista, se acá temos vários, não é só no estado de Roraima que pretendem fazer isso. Eles pretendem subupiar o restante, o que sobrou de uma terra que era toda dos indígenas. Porque é importante que a audiência compreenda, Carolina e Janaína, que todo o Brasil, como toda a Pátria Grande, era toda dos indígenas. Na verdade, nada era europeu. E tem personagens aqui que professam violentamente esse ódio aos indígenas. Eu vou mencionar um deles, o deputado federal Valdir Colato, quem tem sido um dos agressores mais exponenciais aqui no estado de Santa Catarina, né, Tupã? Esse deputado inominável, ele é um cretino, para ficar no mínimo aqui. Se o senhor tiver a oportunidade de ouvir, senhor deputado, o senhor é um honorável cretino. E a guisa de correição mesmo, assim, não dá para chamar de produtor rural essa canalha toda. Esses são latifundiários, são exploradores do trabalhador rural e que plantam veneno em grandes extensões de monocultivo. O produtor rural, esse sim, esse que merece destaque, é o pequeno produtor que põe um alimento na mesa do povo trabalhador brasileiro. Esse produtor rural, ele não é inimigo dos povos indígenas, ele é um sobrevivente, porque vítima não somos nenhum, somos sobreviventes. E esse pequeno produtor, o agricultor familiar, o camponês, a camponesa sem terra, eles sim que são produtores no sentido maravilhoso dessa palavra. O ruralista, ele é um latifundiário de monocultura. Então ele é um inimigo. Um inimigo, ele deve ser combatido com um sorriso no lábio e com paixão também.
Porque não se trata de combater a violência com violência. Cacique, mas as terras do Maciambu, aqui na Grande Florianópolis, tem outro inimigo, que não é o ruralista, é o setor imobiliário. Tem aquele que quer construir setores de turismo por tudo quanto é lugar, sem pensar a quem pertencem essas terras, que cultura está ali historicamente assentada. Como é a situação para vocês, para a aldeia, para a terra indígena de vocês no Maciambu? Bom, boa tarde. Então, para nós lá, né, a dificuldade maior que a gente tem lá hoje é o espaço, né, que nossa terra é a segunda terra mais pequena do Brasil, né, que não chega a ser 4 hectares. Né. Aí, assim, a gente sofremos por causa disso, né, e hoje, assim, como a demarcação das terras está muito difícil, né, que tem muito ruralista que não gosta dos indígenas, né, e outros também, outras comunidades não indígenas também, às vezes todos nós acaba sendo afetado porque às vezes tem pessoas que não têm muito conhecimento e acaba te convencendo de que um povo que está ali é inimigo, que não traz nada de benefício, né, aí acaba que a gente acaba sendo afetado por isso, né? E aí por isso que na nossa comunidade, que é uma comunidade pequena e a área é muito pequena, a gente sofremos bastante porque a nossa área é muito pequena, né? Quem é o pior inimigo, digamos, entre aspas? Mesmo sem querer usar palavras violentas, mas são inimigos de classe. Qual é o pior inimigo para vocês lá? É o latifundiário ou é o setor imobiliário, da construção civil? Quem é o pior inimigo para vocês? Bom, para nós indígenas, hoje acho que para nós o inimigo é a própria pessoa, né? A pessoa que às vezes não tem consciência, que não pensa no próximo, né? Em outras pessoas que às vezes está com necessidade, que precisa realmente, né? Aí para nós o inimigo é essa pessoa que não tem consciência, né? A gente não pode definir assim, tal fulano ou tal pessoa, é a pessoa que governa que tem que saber, né? Perfeito. A gente pode concordar e certamente o Desacato concorda com essa apreciação sua, Cacique. Obrigada, Raul. Vamos agora ouvir a fala da indígena Josileia, que esteve presente no 13º Mundos de Mulheres, evento que pela primeira vez aconteceu na América Latina, juntamente com o evento Fazendo Gênero, o 11º Fazendo Gênero. A Marcha Internacional Mundos de Mulheres, que aconteceu no dia 2 de agosto, levou mais de 9.000 mulheres para as ruas. Vamos escutar. Eu sou Josileia Danise, eu sou caingangue, da terra indígena Serrinha, do Rio Grande do Sul. E nós, mulheres indígenas, estamos hoje aqui nesse movimento, estamos durante todo esse evento também lutando pelas nossas terras, pela demarcação dos nossos territórios. Sem território não existe povos indígenas. E se não existe povos indígenas, também não há territórios protegidos. E o resto da população também vai sofrer. Vocês precisam de água para beber, e água pura, água saudável. Vocês precisam de um alimento saudável para poder comer. E os povos indígenas têm gritado há mais de 500 anos isso. Nem tudo pode ser consumido por esse capital. Nós temos que combater esse capital. E combater o capital é demarcar terras indígenas. É importante que várias lideranças indígenas estejam presentes, que as mulheres indígenas se façam presentes, somando com outras mulheres, com outros movimentos. É necessário que os movimentos sociais vejam e olhem, enxerguem as mulheres indígenas. E é por isso que a gente está presente aqui, para a gente se mostrar, para a gente mostrar que nós somos 305 povos indígenas invisibilizados nesse país. E agora a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Informativo Paralelo e no próximo bloco a gente volta. Até já! Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência.
a outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info. 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Toda segunda-feira, às 18h45, no Portal Desacato e redes sociais, começa o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Notícias, entrevistas, cultura e nossa opinião com relação aos acontecimentos que impactam o Brasil, a Pátria Grande e o mundo. JTT, segunda-feira, 18h45, no Portal Desacato, com Caroline Dallagnol. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, hoje debatendo sobre povos originários, o maior de todos os genocídios. Os convidados hoje no estúdio da Casa da Outra são o cacique Marco Guarani, de Maciambu Piarupá, Tupã Tiandaru, e Nuno Nunes, que é indigenista. Tupã, a grilagem. A grilagem nos persegue historicamente, desde que chegou esse ladrãozinho de Cristóvão Colombo lá na Espanhola. Chegou com ele a grilagem, chegou a cruz, chegou a espada e as doenças, claro, que trouxeram da Europa, que a gente não tinha aqui, e ainda continua isso tudo, inclusive as doenças. Sim, a grilagem, para os nossos ouvintes, para quem não sabe, é o ato de roubar uma terra pertencente à União. O primeiro grande roubo, transformado em esquema que vigora até hoje, que são esquemas cartorários, é as capitanias hereditárias. Mas você vai pegar essa divisão, essa entrega de uma posse, vem a mando de um rei desconhecido para os nativos aqui. Este rei, com as suas naus, né, chega aqui, lê um decreto. Esse decreto não compreendido pelos primeiros, né, os nossos antepassados aqui. Ele impõe um modelo de propriedade. Qual modelo de propriedade? O modelo de propriedade hoje vigente ainda, burguesa. Há um debate intelectual, acadêmico sobre se era feio, se era... Eu tenho clareza absoluta que era um projeto já capitalista, uma capitalista de Estado, e que é um projeto hoje acertadamente chamado de imperialista, né? E esse processo de grilagem de terra, a gente pensa no poceiro como um elemento mais fragilizado, que é toda a região ali que se trata aqui em Santa Catarina. Os maiores problemas são os problemas dos poceiros. Pense o poceiro, o pequeno proprietário de terra que chegou há mais de 100 anos ali com a sua família e ocupou aquela terra. Esse figura, ele é o que menor impacta. Hoje nós temos essa pressão fundiária, principalmente na região norte do estado de Santa Catarina, onde as grandes empresas, as multinacionais, ocupam territorialmente. Na região sul do nosso litoral são as grandes empresas da construção civil e da rede hoteleira, a indústria de turismo e a indústria da construção civil como agentes da grilagem. Essa grilagem de terras do estado, sejam elas do estado de Santa Catarina, sejam elas de União, estão nas regiões mais belas aqui da nossa Santa Catarina, que é a parte estadual Serra do Tabuleiro, Papagaio, aqui mais próximo a gente, na região metropolitana, nós vamos ter esse exemplo, e nas grandes praias. E aí nós poderíamos dizer que esse processo de grilagem, conhecido em outras regiões como o processo de esquentar um documento frio que dê a posse o caráter de propriedade. Isso se faz aí há 500 anos, já mais de 500 anos, e isso atinge os povos indígenas como atinge os camponeses, as camponesas sem terra.
Esse é um processo bem longo aí que já comete a gente. O que significa o Congresso Nacional atualmente para vocês, com uma bancada ruralista, que cada vez mais a gente teve um episódio da terra, do acampamento Terra Livre, e a gente viu aquele movimento dos indígenas lá no Congresso Nacional, lá no Planalto. O que significa todo esse processo que a gente está vivendo no país para a questão indígena? Como indigenista, eu acompanho o acampamento Terra Livre já faz alguns anos. Ele é o grande fórum das organizações indígenas do Brasil, né? É quase um parlamento indígena que só falta ser incluído mesmo institucionalmente. E esse parlamento indígena ele tem denunciado há muitos anos o que está acontecendo no Congresso Nacional, que é um sequestro aos direitos tanto de indígenas como de pequenos agricultores e dos trabalhadores em geral, um sequestro executado via as últimas eleições, né, com vários ruralistas e várias igrejas evangélicas organizadas com seus pastores, nada contra as igrejas evangélicas, né, mas contra alguns pastores que se organizam de forma de máfia, né, e investiram muito dinheiro, que agora começou a aparecer de onde que veio esse dinheiro, nas campanhas eleitorais, e eles obedecem não aos eleitores deles, eles obedecem às empresas que financiaram, e essas empresas estão cobrando deles a diminuição dos custos, né, e o aumento dos ganhos dessas empresas. E isso passa pela terra, essas terras que os indígenas reivindicam como reconhecimento da tradicionalidade deles. Essas terras estão em jogo, estão sendo negociadas na Bolsa de Valores de Chicago. E isso é essencial a gente entender, porque a soja ela é um commodity. O commodity é toda aquela planta que é negociada na Bolsa de Valores. E essas terras indígenas no Brasil, que estão em processo de demarcação, os ruralistas eles já botaram negociação na Bolsa de Valores, nos Jogos de Futuro, que daqui a 50 anos já estão negociadas as sacas de soja que poderão ser produzidas nesses locais, nessas terras. Isso é um absurdo, é um sequestro feito pelo capitalismo, a gente não pode aceitar isso. Isso depende aí para acabar com isso, depende de uma reestruturação que a gente poderia chamar de uma revolução, acabando com esse sistema que foi sequestrado. A gente tem que incluir aí um parlamento indígena, incluir a voz indígena nesse espaço. Realmente, ouvindo você falar, é um absurdo mesmo, e muita gente, se não a maioria das pessoas, nem imagina que isso está acontecendo, né? E agora a gente vai ouvir o comentário da jornalista Elaine Tavares. Comentário ímpar. O drama dos povos originários parece não ter fim. Desde a invasão das terras de Abya-Yala, que os colonizadores hoje chamam de América Latina, que o processo de assassinatos, violência e roubo não tem parada. No Brasil, cujo nome originário é Pindorama, havia 5 milhões de almas na chegada dos portugueses. E os indígenas chegaram a ser reduzidos para apenas 160 mil pessoas nos anos 60. O extermínio foi causado pelas doenças trazidas pelos invasores e pelo assassinato sistemático que foi imposto ao longo dos séculos. Mas apesar de terem se perdido várias etnias, os povos originários que viviam no território brasileiro resistiram. E depois dos anos 60, conseguiram se reerguer, crescendo em número. Teve início um lento trabalho de retomada dos territórios para que pudessem preservar a vida e a cultura. Afinal, para os povos indígenas, a terra é um espaço sagrado. Hoje o número de indígenas chega a quase 1 milhão, mas isso não significa que tudo esteja bem. Não está. Excetuando algumas etnias, a maioria ainda luta para ver demarcadas suas terras. No geral, os territórios foram tomados pelos não-índios, que agora não os querem devolver. Quem conhece a história do Brasil sabe que as terras indígenas foram roubadas e distribuídas aos ricos senhores portugueses. Extensões gigantescas foram doadas pelo rei, e essa é inclusive a origem do latifúndio. Mas essas terras não eram devolutas, eram o espaço de vida dos povos indígenas. E para que o roubo se efetivasse, os portugueses procuraram exterminar os índios. Foi isso que levou as comunidades a se moverem pelo território, fugindo para o interior. Mas com o tempo, os invasores também chegaram no interior. E aí é o que já sabemos.
Ocorre que a luta dos povos originários não para. Eles querem ter as suas terras para viver. E a considerar pelo número de pessoas é possível ver que não é muito o que eles querem. Atualmente, os povos indígenas ocupam apenas 12% do território brasileiro, o que é quase nada. Ainda assim, a proposta dos governantes para os indígenas é a destruição. Como diz o deputado catarinense Valdir Colato, os índios precisam trabalhar. E o que isso significa? Que eles querem ver os indígenas servindo de mão de obra barata para o capital. Mas o povo originário entende o trabalho de forma diferente. Eles não trabalham para gerar lucro para um patrão. O trabalho que eles desenvolvem é na comunidade, para o desenvolvimento dessas comunidades, para a realização da vida plena e em harmonia com a natureza. Por isso que os governantes querem destruí-los. Os latifundiários, além de quererem a mão de obra barata, querem também as terras, pois o território indígena é cheio de riquezas. Na Amazônia, principalmente, onde além da riqueza das terras, tem a riqueza mineral e botânica. A ganância dos não-índios é grande demais. Aqui em Santa Catarina, vemos isso todos os dias no ataque às comunidades Guarani que vivem próximas à capital. Os governantes, através dos deputados, insistem em mover processos, discutir a legitimidade da terra, condenar a FUNAI, alegando que os indígenas não são donos da terra. O que é um absurdo, pois é óbvio que os Guaranis são os donos da terra. Viviam aqui muito antes de os portugueses chegarem. Portanto, é preciso que as comunidades encontrem uma forma de viver em paz, índios e não índios. A garantia do território aos indígenas é necessária, mas mais do que tudo é preciso levar o conhecimento aos não índios sobre o modo de vida dos indígenas. Não é o mesmo do povo branco, não indígena, e precisa ser respeitado. Estamos longe disso, mas temos que insistir. Quando o não índio entender a vida dos povos originários, pode ser que o diálogo que não aconteceu naquele longínquo 1500 possa começar. Temos um longo trabalho pela frente e nós, jornalistas, temos também uma responsabilidade muito grande em mostrar, em dar a conhecer a vida dos povos originários. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. Cacique Marco, a companheira Elaine Tavares falava da necessidade desse convívio indígena-não indígena, mas quando se tem 4 hectares, quando tudo foi roubado por essa organização capitalista do homem branco, há como manter esse sentimento de fraternidade, solidariedade, de paz? Esse sentimento de paz é uma ferramenta de luta? A paz é uma forma de luta? Para nós assim, que a cultura, nós somos Guarani-Mbuiá, existe vários grupos, né, de indígenas, né? Quando fala do tronco tupi, aí tem o Guarani, né? Do Guarani tem um subgrupo que são Mbuiá, são Nhandé. Aí nós somos Guarani-Mbuiá, né? E os Guarani-Mbuiá são muito espiritual, né? Nós temos a casa de reza, todas as aldeias Guarani tem a casa de reza, né? Onde a gente entra ali, canta, dança, faz a cerimônia, né? Faz o batismo, né? Aí a gente está todo o tempo em contato com o grande Espírito, que é o grande Deus, né? Aí isso traz muita paz para nós, apesar que a gente sabe que a gente mora num espaço bem pequeno, que a gente tem dificuldade de pegar o material para fazer o artesanato, dificuldade de a gente ir fazer uma caminhada na mata, ou dificuldade de ir pescar. A gente sabe que a gente tem essas necessidades, que é uma grande dificuldade, mas mesmo assim, nós Guarani, às vezes a gente nunca pensamos assim, como falei agora, né? A gente fala que nosso inimigo é as pessoas que têm consciências ruins, que pensam mal, que falam mal, né? E nós, assim, nós temos muita paz assim, na gente. A gente acredita muito em Deus, que Ele é o caminho para tudo, assim, para nós, né? Aí um dia a gente, com certeza, a gente vai conquistar um espaço maior, com um território maior, e esse dia vai chegar, porque Nhanderu vai dar essa terra para nós, né? Obrigada, Cacique. Agora a gente faz um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos até São Miguel do Oeste com Cláudia Weiman, Júlia Sajorato e Pedro Pinheiro, mas a gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional,
com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todo sábado, agora com novo horário, às 7 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade de Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, a rádio da Baixada do Baciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Informativo Paralelo gravado aqui no Oeste Catarinense. Eu sou Cláudia Weiman e apresento esse bloco junto com Júlia Sajorato e Pedro Pinheiro no comando da edição, no estúdio da Cooperativa Comunicacional Sul, em São Miguel do Oeste. Na semana passada, mostramos algumas entrevistas com lideranças do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e indígenas do Rio Grande do Sul, falando sobre a impunidade histórica diante dos crimes cometidos contra as populações indígenas. Hoje retomamos esse debate entrevistando Osmarina de Oliveira, do CIMI, que acompanhou a pauta indígena em Florianópolis durante muito tempo. Osmarina fala sobre algumas realidades dessa luta aqui no estado de Santa Catarina. São 29 terras indígenas no estado de Santa Catarina, dos povos indígenas Caingangue, Xoclém e Guarani. O povo Xoclém ocupa o Vale do Itajaí, os Guarani o litoral norte e sul do estado e os Caingangue ocupam o meio oeste e o oeste do estado de Santa Catarina, né? Essas 29 terras indígenas, 2 delas têm 2 processos que estão no Supremo Tribunal Federal, que é a terra indígena Laclanô-Xoclém, do povo Xoclém, né, que é a ação 1100, que está com o ministro Edson Fachin, e também a terra indígena Morro dos Cavalos, que é a CO 2323, que se encontra com o ministro Alexandre de Moraes. Fora essas terras, tem as terras Guarani do litoral norte, que recentemente, agora no primeiro semestre, na verdade maio deste ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, ele anulou as portarias declaratórias, alegando que os índios não estavam na terra em 1988, né, colocando marco temporal, e se aquelas em que os índios ainda estavam morando, estariam morando de favor nessas terras. O que na verdade se vê bem claro pelo histórico, né, pelos laudos antropológicos, pelos estudos que foram feitos, perícias inclusive, se prova que na verdade os indígenas eles foram utilizados para ocuparem esses locais, as pessoas deixavam os Guarani morarem nesse local e quando eles não queriam mais os índios, eles faziam 2, 3 plantações, aí já expulsavam os indígenas dali, né, e aí eles tinham que ir para a beira de estrada ou procurar outro local para viver. Roberto Antônio Liabigotti faz parte da coordenação do CIMI Sul e fala sobre a preocupação relacionada à votação do marco temporal, no próximo dia 16 de agosto, pelo Supremo Tribunal Federal.
Constituição Federal de 1988 tem sido usado como uma forma de interpretação jurídica acerca da ocupação indígena no que tange às suas terras. Ou seja, o Poder Judiciário, através de algumas decisões, tem se manifestado no sentido de que os índios precisariam estar na posse da terra no dia 5 de outubro de 1988 para terem direito à demarcação dessa terra. E além disso, eles acrescentam que se os índios não estivessem na terra nessa data, eles deveriam estar lutando fisicamente pela terra ou pleiteando no campo jurídico, através de ações judiciais, a demarcação daquele território. Então, no nosso entendimento, essa interpretação que o Poder Judiciário, em parte, vem tentando estabelecer como norma para demarcar uma terra indígena, no nosso modo de ver, uma anomalia jurídica, porque a Constituição Federal não estabelece limite, ela não estabelece uma data, né? A Constituição Federal, ao contrário, ela diz que os povos indígenas têm o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam e que os direitos indígenas são, primeiro, inalienáveis, eles são indisponíveis e eles são imprescritíveis. E no que se refere ao renitente esbulho, que é essa questão dos índios estarem lutando ou jurídica ou fisicamente pela terra, também se constitui numa anomalia, porque a gente sabe que historicamente os povos foram expulsos de seus territórios. Então eles não poderiam estar ali naquele momento da promulgação da Constituição Federal, pleiteando aquela terra, uma vez que dali foram afastados ou de forma violenta ou de um processo histórico de afastamento deles daquela realidade. Um outro agravante, que no que se refere a eles pleitearem juridicamente a demarcação da área, isso não se poderia naquele período porque pelas normas anteriores as comunidades eram tuteladas pelo Estado. Então o Estado é quem deveria ingressar com ações judiciais no sentido de pleitear uma demarcação para a comunidade indígena, haja visto eles serem tutelados. Exemplo de que o marco temporal representa um ataque violento aos povos pode ser mostrado a partir da realidade dos indígenas Guarani, que vivem nas terras cedidas pelos Caingangue, em Chapecó, na aldeia do Todo Ximbangue. Após terem sido expulsos das terras do Araçaí, localizadas entre os municípios de Cunha-Porã e Saudades, no oeste catarinense, os Guarani passaram a viver em um acampamento no Todo Ximbangue, onde enfrentam historicamente inúmeras dificuldades por não terem conseguido ainda a demarcação das terras tradicionais, como fala o cacique João Guarani. Começamos a luta, a demarcação da terra em Saudade, Cunha-Porã, que é a terra tradicional Guarani. Nós, o ano passado, foram expulsos. Nós retornamos, fomos outra vez expulsos. E fomos a terceira vez, fomos expulsos de novo. Daí levaram nós para Nonoai, né? Na terra dos Caingangue. Então a gente tem essa esperança ainda que para voltar lá, né? Daí fomos expulsos, fomos bastante violentados, né? Daí fomos parar aí na aldeia Todo Ximbangue e foi emprestado um pedaço de um território de 4 hectares para 30 famílias. Daí a gente tá sofrendo junto, né? A comunidade pede e a gente fica meio sem jeito, né? Pelo que está ocorrendo, o governo estão massacrando nós na caneta. Tá muito difícil para nós. Nós não temos espaço para plantar. Daí a gente fica muito aborrecido. Esperamos que tudo se reverta, né? Essa demarcação temporal aí estragou bastante, está prejudicando a gente, né? Já faz 17 anos que estamos lutando. Araçaí para nós é um lugar sagrado, que é uma árvore que se nasce na beira da água, onde que os mais velhos viviam, né? Porque é uma terra-mãe. A nossa cultura, nós respeitamos muito a natureza. Terra-mãe para nós nós crescemos, nós nascemos e crescemos nela e nelas vão voltar. Daí a gente usa muito respeito. É isso que a tradição e a nossa cultura deseja permanecer até o fim do ano passado. Está sendo difícil,
Está muito complicado, né? Nós não temos espaço para nós ter nosso ritual, né? Não sou contra o que estão morando dentro lá. Não, eles compraram, de repente foram enganados, eles não são culpados e eles também têm o direito. A gente não está lutando para massacrar eles, né? A gente está tentando entrar um consenso que a justiça resolva de uma forma legal, né? Dá o direito deles, nós queremos nosso direito. Idalino Fernandes é cacique caingangue da aldeia Todo Ximbangue e fala sobre a conquista do território e sobre o receio de perderem as terras, tendo em vista a futura aprovação do marco temporal. Nós perdemos a única 100 hectares na época que eu tinha naquela época uns 8 anos de idade. Onde o colonizador Lúcio Rosa vendeu o único 100 hectares que nós tínhamos. Mas graças o Ego, o Padre Ivo, que uma vez chegaram lá e disseram, ó, gente, vocês têm direito a começar a lutar pela terra de vocês. Isso foi na década de 70, por aí. Claro, a gente começou. Naquela época nós éramos em 12 famílias só, né? Que ainda conseguiu se manter ali, com todo ser perseguido, ser muitas vezes discriminado, proibido a falar seu idioma, muitas vezes proibido até a frequentar a escola, que eu não tive essa oportunidade de frequentar a escola. A gente foi à luta, né? Claro, que daí meus antepassados, que na verdade já são todos mortos, a Dona Ana Forte, Clemente Forte, Chico Marcelino, eles foram encarar a luta naquela época, né? Claro, sempre com o apoio do CIMI, né? Porque a FUNAI hoje ela não faz muita coisa para incentivar os índios a lutar pelos seus direitos. E onde nós conseguimos, em 85 nós conseguimos a metade da terra. Claro que daí hoje, daí em 97 a gente começou pela luta pelo resto, né? Que daí a gente sempre gravava a história da Dona Ana, que era minha madrinha, ela dizia, eu fiz minha parte, agora eu espero que vocês façam a parte de vocês e tentem conquistar o resto, né? O resto que a gente diz é o mínimo do mínimo, né? Aqui na verdade o nosso território era muito grande naquela época, mas a gente lutou por esse. E em 2005 a gente conseguiu resolver o problema, claro que a gente foi preso. E dali para frente as coisas começaram sempre a desandar, né? Daí começaram a usar esse negócio do recurso de que terra indígena só era considerada terra indígena a partir que tinha índio morando em cima da terra antes da Constituição de 88, que seria o marco temporal, que hoje eles usam muito nos recursos que eles entram contra as questões indígenas, que eu acho que é o que eu falo, o marco temporal é a nossa história e a nossa luta, né? Quando os portugueses chegaram aqui, nós já, primeiro que viram eram os índios, né? Claro que os índios, eles tiveram muito tempo atrasado, porque muitas vezes eram baratos pelos próprios colonos agricultores, né? Que muitas vezes proibia do índio falar seu idioma, proibia de apresentar, valorizar sua cultura, porque eles sabiam que os índios, a partir que eles quisessem lutar, eles iam lutar, né? A gente volta na semana que vem. Até lá! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Voltamos agora com o Informativo Paralelo, o tema dessa semana, povos originários, o maior de todos os genocídios. Nuno Nunes, indigenista. Qual é a possibilidade de compreensão
dos brancos que estão no poder, sobre a questão indígena, se eles são os donos, os controladores de toda a máquina de comunicação, toda a máquina de produção de identidades, toda a máquina de destruição de identidades, qual é a possibilidade que um Congresso Nacional, majoritariamente ruralista, banqueiro e dos veículos de comunicação, tenha alguma sensibilidade com as necessidades dos indígenas? Existe um momento que eles entendem, né? E geralmente é no momento da morte. Quando eles estão morrendo idosos, eles lembram do que fizeram e pensam que perderam uma oportunidade de conversar com os indígenas, que são os antepassados deles, né? Os avós, os bisavós deles, que eles não reconheceram e só deram atenção àquela parte mínima, que é a parte que veio da Europa, do sangue deles, aqueles 10%. E nesse momento da morte eles olham para trás e pensam que poderiam ter feito mais pela família deles, e principalmente porque eles lembram que eles trocaram por soja, trocaram por poder aquilo que eles sempre tiveram do lado deles, que é o remédio para manter a saúde, que é a floresta, o conhecimento da mata, o conhecimento da cosmovisão indígena, tradicional. E quando eles perdem isso, é onde a vingança aparece, na vingança dos povos indígenas aparece naquela percepção de que eles não têm mais o que fazer, e os indígenas, olha assim, os indígenas continuaram vivendo, agora eles não mais. E os próximos ruralistas que estão surgindo, eles têm já dias contados, porque o capitalismo vai engolir eles. O capitalismo não perdoa, eles estão vendendo agora suas terras para plantar soja, para entrar no sistema, e daqui a pouco essas terras não vão ser mais deles, vão entrar no endividamento, e assim vai até que acontece o final do processo neocolonial que a gente vive. Cristo Pá, o que devemos fazer para aumentar a consciência dos brancos, dos negros e sim, dos próprios indígenas, próprios homens e mulheres indígenas, para que obtenhamos uma compreensão, uma percepção histórica da humanidade, justa da humanidade. E não gosto, sinceramente, digo a vocês, de falar de compensações, porque não há como compensar o desastre que foi feito. Mas como corrigir, o que devemos fazer para contribuir na correção deste genocídio? Olha, eu acredito que há muitos caminhos. Alguns caminhos já foram testados pelos povos não indígenas e indígenas da Nova Zelândia e chegaram num processo que foi um processo de reconhecimento dos crimes que aqueles não indígenas cometeram. Então as reparações e os marcos para essas reparações acontecerem se deram no plano material, financeiro, e isso não é o adequado, só que a destruição lá massificada só permitia que esse tipo de compensação inadequada acontecesse. Foi assim nos Estados Unidos também e é assim no Canadá. Então nós temos esse processo. Mas nós temos outra situação no Brasil, e aí é um pouco da minha utopia particular. Eu não fui criado indígena na aldeia, eu me tornei indígena. Sou filho do Mar Guarani, mas eu fui criado em Osasco. E Osasco é uma cidade operária, metalúrgica, onde a luta de classes ela se faz presente no campinho de futebol que fica na rua. Tá ali o menino que tem tênis e o menino que joga descalço, né? E em comum ambos vão voltar para casa, talvez não tenham o que comer. Então, essa minha educação fora da aldeia indígena e o meu regresso à aldeia indígena, que não é recente, já faz mais de 10 anos, me trouxe duas visões de mundo. A visão originária, que é a cosmovisão ancorada no princípio que o cacique Marcos já anuncia, da convivência harmoniosa e pacífica. E na luta de classes. Aí, na luta de classes, nós temos que construir os povos indígenas, os negros, quilombolas, as demais etnias brasileiras e os trabalhadores e trabalhadoras, uma perspectiva que não permita a conciliação
com a classe que nasce e desenvolve-se voltada à exploração, à opressão do outro. Então, essa não conciliação exigirá um esforço intelectual nosso de estudo das relações sociais e econômicas no Brasil. Nós, indígenas, hoje estamos nas universidades, estamos acompanhando o processo político do Brasil com outros olhos, não os olhos dos nossos antepassados. Então, é importante que a gente estude e que construamos aí com os demais movimentos sociais no Brasil, Sem Terra, de mulheres, de trabalhadores e trabalhadoras dos seus sindicatos, das nossas organizações sociais, uma revolução socialista. É isso. Cacique Marco, quantas pessoas, quantos moradores, quantos habitantes tem a terra indígena em Maciambu? Bom, Terra Maciambu é um espaço pequeno, né? Lá hoje tem 17 famílias, aproximadamente 60 pessoas. 60 pessoas. 60 pessoas. Não há o que produzir suficientemente para alimentar a todas as pessoas, ou sim? Não, ali não tem espaço. Né, Como se comercializa? Como é que vocês conseguem essa relação com o capitalismo, né? Sim. Você tem que ir no supermercado, fazer uma compra, tem que vir aqui em Florianópolis, no centro de Palhoça. Como é que funciona isso? Bom, assim, na nossa comunidade, como tem outras comunidades também, a gente tem escola e tem algumas pessoas que trabalham na escola, como funcionários, como professores, e temos 2 pessoas que trabalham com saúde indígena. Mas a obtenção, por exemplo, de tudo que precisam consumir, de alimentos, de outras necessidades, como é que vocês realizam? Então, aí tem algumas pessoas que trabalham na comunidade, fazem o artesanato, né? Só que esse artesanato, ele sai da comunidade, da aldeia ali, ou ele vai pedir pro vizinho lá que se diz dono, né? E se ele ter boa vontade de deixar, aí as pessoas vão tirar o material, né? Uma pergunta, da comunidade de vocês, da terra indígena de vocês, tem pessoas vendendo o seu artesanato aqui no centro de Florianópolis? Hoje não tem mais ninguém, né? Mas teve um tempo, até um ano atrás, tinha algumas pessoas, né? Só que é muito difícil também, né? Das pessoas virem ficar ali, né? Ficar um dia inteiro, né? Eles sofrem muito também, né? Aí eles pegaram e foram para outra aldeia, né? Para outra aldeia. Muito bem, muito bem. E isso é importante para as pessoas compreenderem um pouco, porque tem escola, tem a estrutura também, tem uma estrutura muito boa. Pelo menos, me corrijam vocês, aqui, digamos, na grande orla de Florianópolis, Florianópolis é uma estrutura razoável. Há melhores condições que outras terras indígenas, pelo menos pelo que a gente observa, né? Acho que o menor aldeia indígena, ela tem umas soluções um pouco mais viáveis do que uma capital igual Florianópolis, no quesito educação. Porque nós temos 2 espaços, da educação escolar indígena e da educação tradicional indígena, então isso faz com que tenhamos um pouco mais de qualidade. Obrigada. Agora a gente escuta o nosso editorial com a Thali Feld Glazer, diretora-geral de jornalismo do Portal Desacato, que fala direto da República Dominicana. Comentário ímpar. Em 12 de outubro desse ano se completarão 525 do início do genocídio indígena na Pátria Grande. A imposição violenta da cultura branca ocidental e cristã sobre os donos originários das terras não tem dado um dia de descanso aos povos nativos da nossa América Latina e Caribenha. O Brasil nunca fugiu a esta lógica assassina e a desempenhou e desempenha com crueldade. O roubo das terras, o deslocamento permanente, o desarraigamento, a perseguição, as doenças, a exclusão configuram parte do genocídio branco sobre as civilizações indígenas. O agronegócio, a exploração de minerais, a construção de hidrelétricas e, sobretudo, o descaso do Estado brasileiro demonstram seu ódio étnico contra os povos indígenas. É necessário que as novas gerações de dirigentes compreendam que jamais haverá justiça no país se o genocídio e o saqueio aos indígenas continuarem. É urgente que nossos irmãos e irmãs indígenas tenham todos os seus direitos culturais, sociais e o direito à terra legitimados na lei e na prática. Comentário ímpar. Essa é a nossa posição, viu, Cacique Marco? A posição do Desacato é muito clara nesse aspecto. O Desacato está fazendo 10 anos
agora em agosto, agora neste mês, daqui a poucos dias, 10 anos, e sempre nos sentimos, Marco, Nuno, Tupã, numa solidão bastante grande, porque a agita chamada esquerda, a qual nós pertencemos, o Portal Desacato não engana a sua posição progressista do ponto de vista de visão de mundo, também tem umas dificuldades, né, Nuno, muito grandes para compreender o fenômeno indígena. Você não acha? A esquerda também é ocidental, né? E o Ocidente, nessa estrutura piramidal, sempre observa a sociedade como tendo alguém acima e muitos abaixo. E o clássico até que o Ocidente pensa que os extraterrestres são assim, né? Fizeram aqueles filmes que fizeram, onde aparece um extraterrestre, chega na Terra e pergunta: me leve ao seu dono, né? Me leve ao seu líder. Então não tem muito jeito não. Agora os indígenas têm uma outra estrutura social, né? Várias sociedades diferentes, sociedades têm diferentes estruturas, e é um complexo mesmo para o Ocidente entender isso tudo. Tupã, quando uma pessoa indígena entra no campo da política institucional branca, de repente acontece o que está acontecendo já faz mais de um ano com Milagro Sala, desde que começou o governo de Macri, né? Sim. É um bom exemplo a luta da Milagro? A Milagro, ela é de uma estirpe de companheiras e companheiros indígenas que não abaixaram a cabeça, né? Eu não gosto de colocar exemplos pessoais, mas eu não posso fugir deles, que eu, quando eu levantei a cabeça em Florianópolis e decidi não mais baixá-la, também aqui fui por ser solidário e acompanhar de muito perto as nossas lutas locais, inclusive me envolvendo mais dedicadamente, juntando nossos parentes, foi na questão da ocupação Marildo, da comuna Marildo. Fui preso, né, processado, estou sendo processado. Então eu acredito que quando eles usam o talhão da justiça, significa que a gente está andando, está avançando, né? Hoje eu sou uma liderança mais tradicional e tenho evitado esses espaços, porque acredito que o protagonismo da luta indígena, que bem lembrado no começo com a Josi, hoje no espaço da universidade, as nossas mulheres estão levando isso aí, já tem uma socialização desse poder, dessa luta, e os nossos jovens. Eu já estou fazendo os meus 40, então eu estou mais voltado agora para a construção da nova geração dentro das aldeias. Milagre e outros tantos, assim como um grande peruano que minha paixão é o Amalta, o José Carlos Mariata, que coloca isso aí, mas nós temos todos outros, inclusive um abraço para o camarada presidente Evo Morales, que eu gostaria de deixar aqui. Muito oportuno, Evo Morales Aima, agredido pelo Império todos os dias. Todos os dias. Cacique Marco, eu queria agradecer em seu nome a toda a coletividade, não só da sua terra indígena, senão a todos os companheiros indígenas de Santa Catarina, que temos escutado hoje, que temos privilegiado hoje também os companheiros do Conselho Indigenista Missionário, e nos comprometemos, Janaína Machado, Carolina Dallagnol, eu aqui, para que esse tema indígena, que já não é pequeno no Portal Desacato, em toda a nossa atividade da Cooperativa Comunicacional Sul, cresça mais. E aviso para a audiência que, de repente, depois dos 50 programas, o Tupã, Cris Tupã, tem uma novidade interessante para vocês. Quem sabe tem alguma coisa, alguma produção no ar todas as semanas sobre a questão indígena. Pois então, Cacique Marco, isso para introduzir sua mensagem, talvez nós possamos escutar vocês mais seguidamente. O que você gostaria de comunicar para a nossa audiência nesta gravação de hoje, segunda-feira? Bom, eu quero agradecer senhor, as meninas, né? E também agradecer as pessoas que estão ouvindo nesse momento, né? Que tenha consciência, né? De que quando pensa nas comunidades indígenas, no indígena, né? Como originário, que tenha consciência, que pense, né? É um povo sofrido, é um povo que já está ali, né? E as pessoas às vezes não pensam isso dos indígenas, né? Acham que a gente está ali, o pessoal estão ali, estão atrasando o progresso, aqueles índios são mendigos, né? Nossa, a gente sofreu muita discriminação, né? Mas o que eu espero é que essas pessoas também
pense, né, que Nhanderu, que Deus, grande Espírito, toque nessas pessoas, que mude de pensamento, né, que hoje não, todo tempo nós somos um ser humano tudo igual, né. E eu quero agradecer isso, né? Eu espero que a gente tenha mais esse contato, né? Que a gente divulgue mais também nossa história, que hoje as pessoas às vezes não entendem ou não sabem qual é a realidade do povo indígena. Obrigada, cacique Marco Guarani, Tupã Tchondaro e Nuno Nunes, que é indigenista. Obrigada pela participação. Entendemos várias coisas sobre a questão indígena que às vezes as pessoas acabam não tendo contato, né? A gente agradece muito por todo esse conhecimento compartilhado aqui. Sim, obrigada a presença, e lembrando que semana que vem um novo tema, uma nova discussão, e a gente espera lá. Tchau, tchau. E não só isso, Janaína Machado, semana que vem nós temos o programa número 50. Agora sim, pode dizer tchau! Tchau! Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thali Feld Glazer. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thali Feld Glazer. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!